mesa tão grande, vazia de amor e de paz. De paz. Aonde é o luxo de alguns, alegria não há. Jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Então, Jeremias, o lema do 14º Inteiro Eclesial das Sebes, inspirado lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, dizendo, né? Eu vi e ouvi os clamores dos oprimidos, do meu povo, que desci para libertar. Né? A Igreja Católica na América Latina, desde Medellín, 68, na Colômbia, depois, em 1979, Puebla, fez a opção pelos pobres. Isso foi confirmado depois na Conferência dos Bispos, lá na Santo Domingos, depois da Aparecida. E ultimamente tem muita gente que diz, aliás, desde o pontificado de João Paulo II, muita gente dizendo assim, a Frei Gilvander, mas parece que a igreja esqueceu da opção pelos pobres. Como é que você vê essa realidade? Qual a expectativa, a esperança, melhor dizendo, se esse 14º Inteiro Eclesial pode contribuir para que a igreja como um todo, não apenas quem participa das séries, mas toda a igreja, as paróquias, toda a comunidade católica e as outras igrejas que caminham numa perspectiva ecumênica, podem de fato a gente revigorar isso? Bem, o anúncio do Evangelho passa pelo anúncio aos pobres. Para que os pobres precisam ter presente o Evangelho. Agora, a gente tem que também considerar que a igreja no Brasil, ela está vivendo um tempo de uma diversidade muito grande. Uma imensa pluralidade, às vezes até contradições. Exatamente. Então, a igreja no Brasil tem se preocupado ultimamente com algumas questões, teve que se preocupar por ordem, não por ordem, por força, por pressão da própria sociedade, com essas questões políticas, por exemplo, que aparentemente parecem não são pelos pobres. Mas se você olha, por exemplo, e lê com profundidade um pouco as notas que a CNBB tem publicado, tem sempre levantado a questão do pobre, tem sempre levantado a questão do homem e da mulher mais fraco, do interior, do trabalhador, do indígena, dos quilombolas, assim por diante, dos faxinalenses. Essas pessoas estão sempre nos pronunciamentos da CNBB. Agora, hoje, nesse sentido, os pobres, quem são efetivamente os pobres que hoje não estão sendo atingidos pela evangelização da igreja, né? E nós temos que nos preocupar na base para que a evangelização, inclusive, que se faz no centro das cidades, nas catedrais, nas paróquias mais ricas, tenha sempre essa linguagem de mostrar que o Evangelho tem que atingir a todos para que todos aprendam pelo menos a linguagem da partilha, que é essa linguagem que o Evangelho tenta nos trazer. E penso assim que a igreja não esqueceu essa missão fundamental. De repente, ela tem uma linguagem tão diferente, ela teve que mudar a linguagem também para conseguir dizer as coisas. Pense, por exemplo, com relação aí ao problema político. Se a igreja, nos seus pronunciamentos, ela diz alguma coisa que não esteja correta ou que seja irreal, ela pode, inclusive, perder a capacidade de dizer diante do nosso povo o que ela pensa. Então, nesse sentido, por exemplo, é uma das discussões que se levanta com o nome do laicado. Muitas vezes a igreja, enquanto instituição, ela não pode dizer, por força da institucionalidade. Mas o laicato, que tem mais liberdade de pensamento nas pastorais, nos movimentos, assim por diante, pode também aprender cada vez mais a denunciar, né, as coisas. O que eu vejo é que muitas vezes, por exemplo, em pregações de conversão, de homens, mulheres, de casais, de pais e mães, assim por diante, umas poucas pregações que tocam o chão da realidade da violência intrafamiliar, por exemplo. Porque, veja, a violência contra a mulher cresce.
não só na sociedade como um todo, mas cresce dentro da família. A violência contra crianças também está muito presente, não na sociedade como um todo, mas na violência intrafamiliar, por aqueles que deveriam protegê-la, por esses muitas vezes a criança é também agredida. E assim acontece com o jovem, com a menina moça, com todas as pessoas, com os idosos. Ainda precisamos, com muito mais frequência, falarmos das grandes questões que atingem hoje a vida do nosso povo. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar.